Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui para mais uma live. Estamos de volta em mais uma live aqui de terça-feira à noite e dessa vez aqui com o meu grande amigo aqui, professor André Cruel. Então, o professor André Cruel está comigo aqui nessa live e a gente vai falar de um tema que é nosso dia a dia, que é tratar pacientes que sofrem com artrose. Então, se você sofre com artrose e conhece alguém que sofre com artrose, já manda aqui essa live, manda um WhatsApp, chama o seu amigo que você sabe que sofre com dores no joelho, dores no quadril, dores na coluna, chama ele para participar dessa live, que você vai ter oportunidade de conversar hoje, pessoalmente, com não apenas um médico, mas com dois médicos ortopedistas que tratam, pelo menos, não vou entregar a minha idade nem a do Cru, pelo menos há mais de 20 anos que tratam artrose, e, e um pouco mais. E você vai ter a oportunidade de conversar com dois médicos ao mesmo tempo para tirar uma segunda opinião, né? Tem muito paciente que fala, eu vim no doutor aqui para ver uma segunda opinião. Você vai ter a primeira e vai ter a segunda ainda hoje nessa live. Então, muito obrigado pela participação, professor Cruel. Uma grande alegria, muito honrado pelo convite, sempre uma grande honra participar aqui do canal do Dr. Gabriel Azini. A gente sempre faz uma interação fantástica em todas as oportunidades que a gente pôde se encontrar, sempre trazendo muito conteúdo para as pacientes que nos seguem, para os pacientes que nos seguem, e a gente tem certeza vai trazer novidades para você que está aqui nos assistindo, vai sair com um pacote cheio de boas ideias de inovação e do que fazer aí para você que tem artrose, né? Então, seja bem-vindo à nossa live. A gente quer muita pergunta, quer muita interação, né, Azine? Com certeza. E agora estamos ao vivo também aqui no Instagram. Então, agora já temos junto Instagram, Facebook e YouTube para falar com você que sofre com artrose. E o professor Cruel, meu amigo, que também é professor da pós-graduação do OrtoRegen, de Medicina Regenerativa, que a gente dá aula juntos, ele está aqui para tirar as suas dúvidas. Ele que é um médico que, assim como eu, é treinado para fazer cirurgia ortopédica, mas hoje em dia, além das cirurgias, né, eu já não opero mais há alguns anos, mas o professor Cru ainda, além de operar, faz muita medicina regenerativa, né? Tratamentos visando não apenas recuperar a lesão do paciente, mas vendo um paciente como um todo e deixando o corpo do paciente preparado para realmente uma melhoria, né? Tratando a raiz do problema. Então, queria pedir para o pessoal que está chegando ir se apresentando e falar o que a artrose te limita de fazer. E eu já vou fazer uma pergunta diretamente para o professor Cruel. Você tem algum problema de saúde articular que já te limitou de fazer alguma coisa na sua vida? Eu tenho sim, e eu vou te contar a minha história pessoal que me levou a buscar a medicina regenerativa, a fazer um curso de pós-graduação na Unicamp, na época vinculada à engenharia química, porque eu tive um problema na região lombar, eu tive uma hérnia de disco, e essa hérnia de disco surgiu, quem diria, com a prática do jiu-jitsu. Foi através do jiu-jitsu, me machuquei, fiz uma hérnia grande que comprimia uma das raízes para a minha perna esquerda, uma das raízes do ciático, que me davam assim, dor intensa. E aí, na época, eu disse, bom, tirar uma hérnia, isso aí vai ser tranquilo. Vou tirar a hérnia, vou ficar bom, vou logo voltar a operar. E, na verdade, eu tive uma complicação da cirurgia. Meu médico era muito atento, muito bom cirurgião, escolhido a dedo, meu amigo, mas mesmo assim houve uma questão em que eu precisei fazer não só uma cirurgia, mas 5. E, neste momento, tive tanta dor, tanta dificuldade, sempre muito apoiado nos meus médicos, consegui evoluir, consegui sair dali. E eu me lembro que um colega meu querido doutor Alfredo, meu querido colega de consultório, me disse o seguinte, olha, isso aqui vai te incomodar. E ali que eu procurei outras alternativas, além da cirurgia. Cirurgia eu faço ainda hoje, acho que tem vários casos que são cirúrgicos. Hoje de manhã, por exemplo, fiz 2 próteses de quadril, quando os casos, né, são terminais, mas a grande maioria dos casos pode ser tratado com
técnicas não cirúrgicas. E por isso a gente se dedicou a essa área da medicina regenerativa, que ainda não é uma especialidade médica, uma especialidade que está se desenvolvendo no país, mas é todo um conceito que o doutor Gabriel Azini sempre traz aqui para o pessoal que acompanha ele, de bem-estar, de melhora da qualidade de vida, e para, se não puder, não é, regenerar um tendão, melhorar a sua cicatrização, pelo menos melhorar a dor, né, do paciente que busca esse tipo de técnica, que busca esse tipo de tratamento. Então, isso é muito importante dizer que, como toda medicina, não está comprometido com o fim exato de regenerar, mas sim de tratar bem o paciente, de trazer inovação, de trazer melhoria e, pelo menos, né, em muitos casos, tratar a dor e, em alguns casos, também cicatrizar e regenerar os tecidos músculo-esqueléticos, sempre quando possível. E muito bonita essa história. Eu puxei essa história que eu já conhecia, uma história de como o Dr. Cru entrou na medicina regenerativa, e eu entrei também muito pela minha dor no joelho, né? Eu ouvi essa história, você contando. Eu sofri que eu acho uma que cirurgia do joelho, já tenho sempre, uma artrose. sempre tem gente que está entrando agora no canal, mesmo um canal tão famoso quanto o seu, né, Azine? Mas às vezes as pessoas não se lembram lá no começo. E como é que você procurou a nutrologia também? Você tinha dores, né? Conta para mim como é que é, relembrando as pessoas aí mais antigas do canal. Como é que é, Azine? É isso mesmo. Então, eu tenho uma condropatia patelar, né, uma estabilidade patelar, esse ossinho aqui da frente do joelho tem uma mobilidade aumentada e acaba que começa a machucar, né, uma articulação na outra. E isso me limitava muito, sempre me limitou. Eu sou de uma família de médicos, meu pai também é ortopedista, professor de ortopedia, e mesmo assim aquilo me limitava muito. E foi meu pai que me abriu os olhos, falou: oh, se eu fosse você, eu ia lá num congresso, lá nos Estados Unidos, no Venetian Cassino, que é um cassino que parece, né, a Veneza, tem um riozinho lá dentro, que tem um congresso da A4M, da Associação Americana de Medicina Anti-Aging, que eles falam muita coisa nova. E foi ele que me estimulou em 2014 nesse congresso. E eu aprendi muita coisa e entrei em contato pela primeira vez com alguns tratamentos de medicina regenerativa, como plasma rico de plaquetas e a proloterapia. E, assim como eu, que combato uma artrose na minha articulação, o Cru também combate uma lesão de coluna, né, que já tem algum certo grau de desgaste, né, de artrose, e a gente tem vários pacientes e vários amigos aqui na live que também sofrem com isso. Então, a Dalva falou, ó, dói o meu joelho, começou a dar estalos, mas não, desculpa, ela falou, não dói, doutor, o meu joelho começou a dar estalo, mas não dói. Agora tem aqui outro comentário aqui, ó, boa noite, doutor, tenho artrose no quadril, preciso de uma cirurgia, a dor tem sido muita. Então, é para esse tipo de paciente, como a Rosimeire Silva, como a Dalva, que tem a preocupação de estalo no joelho, que a gente faz esse conteúdo, né? Que eu tenho toda semana no meu canal, quando não estou viajando, uma live, que o Cru tem toda quinta-feira, né? No canal dele, ou era segunda, agora é quinta, é isso? Agora está quinta-feira, 18h45, no canal da Artrose, aqui no YouTube. Canal da Artrose. Vai nos encontrar. Então, o canal da Artrose, que é o canal que mais cresce no YouTube de artrose. Graças à presença do Azini também. Você vai ver várias lives com a Azini, inclusive a primeira. A primeira foi o Azini falando de suplemento. Por isso que a gente tem essa parceria tão grande, tão bacana, e é muito bom estar aqui falando com a Azini e com quem nos segue também. É fantástico. E é praticamente para vocês. Para vocês que a gente está fazendo isso aí. O Milton, por exemplo, falou que estou 4 anos com artrose no quadril esquerdo e hérnia de disco lombar. Ele está em Belém, Pará. Então, ó, muita atenção aqui, Milton, Dalva, Lucivalda, todo mundo, muita atenção, que a gente vai falar uma maneira que a gente combate a artrose nos nossos pacientes. E o combate da artrose não dá para vencer, porque a artrose é uma doença degenerativa, mas tem que ter um combate frequente para quê? Para que você não seja vencido pela artrose. Ou seja, que a artrose, que é uma doença que tende a piorar, não piore rapidamente a qualidade de vida. E eu vou perguntar para o meu amigo Cru, você acredita que é possível a pessoa viver, ter uma vida confortável, mesmo sofrendo de artrose? Tenho absoluta certeza de que é possível, até porque, Azine, muitas vezes a gente faz o diagnóstico, acompanha os pacientes com o raio-x. Muitas vezes o raio-x vai nos entregar, né, se tem artrose, se não
não tem artrose, qual é o grau e tudo mais. Mas, para quem tem artrose moderada, a correlação de sintomas é só de 40%. E na grave, de 60%. O que é que quer dizer? Tem uma margem grande de pessoas que, mesmo com artrose grave no exame, estão bem, conseguem melhorar. E, inclusive, tem um estudo, né, que eu até já mostrei para o Azine, que tem medicações novas que reduzem peso, por exemplo. Você sabe, né, a artrose de joelho tem relação com obesidade, né? Pessoas com índice de massa corporal acima de 30 têm mais risco de ter artrose no joelho e até nas mãos, né? A gente já falou sobre isso. Estranhamente, as pessoas não caminham nas mãos, mas por motivos inflamatórios, as mãos também podem ser acometidas e outras articulações, ombros e tudo mais. Mas as pessoas que têm, por exemplo, artrose moderada de joelho e dor moderada a grave, pessoas que emagreceram usando a semaglutida, por exemplo, que é uma injeçãozinha que faz na barriga uma vez por semana, ao longo de 68 semanas, perderam não só peso, como melhoraram a dor. Então, existe esperança, ainda existe. Foco aqui não é como... O foco não é como a pessoa perdeu o peso, mas que ela perdeu o peso, né? Seja com dieta, seja seguindo as orientações do canal Dr. Azine, seja mantendo uma atividade física regular. Quer dizer, o importante é, para a pessoa que está muito acima do peso, perder o peso, ajustar a sua dieta, ajustar o sono também já vai ajudar muita coisa. E eu estou lembrando, já para complementar o que o Dr. Cruel falou, o quê? Tem um artigo muito interessante que mostra o seguinte: eles pegaram pessoas com artrose de joelho e viram o grau radiológico da artrose. E o que eles compararam? Com o exame de sangue. E eles viram que a dor no joelho desses pacientes tinha mais relação com o exame de sangue, mais especificamente com o nível de proteína C reativa no sangue desses pacientes, do que propriamente com a imagem radiológica. Então, isso é uma grande esperança. Por quê? Porque a imagem radiológica de você que está me assistindo, o que é a imagem radiológica? A chapa, aquela chapa que o médico bota ali na parede. Então, a imagem radiológica, que é a característica no raio-x da sua articulação, talvez você não consiga mudar, mas a dor você consegue. Por quê? Porque essa dor está muito relacionada ao seu grau de inflamação. Então, esse estudo mostrou que a proteína C reativa, que mostra que o corpo está inflamado, mostra o grau de inflamação, era mais importante que o raio-x. E aí, Cru, eu vou entrar em outra área. Eu vejo que um grande problema que todo o nosso público, o nosso seguidor tem, nossos pacientes que chegam até a gente tem, é que muitas vezes nenhum médico parou para falar com eles que ele tem que tratar o organismo como um todo para frear esse processo da artrose, para ter menos dor e para até, quem sabe, regredir um pouco esse desgaste da articulação através de algumas terapias mais modernas. Mas ninguém nunca falou para ele. Então, os nossos pacientes ou seguidores estão acostumados a ir no médico, passa anti-inflamatório, vai no fisioterapeuta, faz fisioterapia, daí faz pilates, daí faz isso, faz aquilo. E nada resolve, porque ninguém chegou para ele para ver o metabolismo dele, ver se ele está inflamado, se o corpo dele está com a tendência mais para degenerar ou para regenerar, que é o que a gente quer. Então, essa falta de informação ou a informação muito conturbada que é um grande problema. E por isso que a gente tenta aqui sintetizar, muitas vezes a gente fala de forma difícil, né? A gente usa a linguagem médica, a gente tenta não usar, e o Cruel consegue simplificar muito termos complexos, eu admiro muito isso nele também, mas a gente tenta simplificar para que os pacientes entendam isso. Como é que você vê essa falta de entendimento dos nossos seguidores sobre isso? Eu vou dar um exemplo que eu acho sensacional. O doutor Azine e eu temos um programa para médicos, né? Você até pode recomendar para o seu, que é um programa de ensino à distância para médicos sobre medicina regenerativa. Se chama Regen Medical. E neste programa tem um cirurgião, um ortopedista, já formado há muitos anos, que inclusive foi professor de um dos professores
lá do nosso curso, né? Do Dr. Lucas Fonseca. E Sim. este professor, o doutor Antônio, disse o seguinte: mas que medicina é essa que eu estou conhecendo agora? Muito entusiasmado, né? Então, vai muito ao encontro do que tu estás dizendo, né, Azine? Do fato de ele mesmo se surpreender com o grau de evidências científicas cada vez maior, cada vez mais reiterado, mostrando que essa atitude de melhora do estilo de vida, do melhora do sono, do melhor da atividade física, se alimentando corretamente, vai ter impacto sobre a evolução da artrose, sobre as dores. Então, isso é muito bacana ver que dentro mesmo do próprio meio médico isso está se tornando uma tendência, pelo menos aqui no Brasil. Eu vi ali que tu tens uma seguidora de Portugal, que já a Maria Amélia ali falou algumas coisas interessantes, mas, enfim, aqui é uma coisa que a gente já está trazendo para o cotidiano médico esse tipo de discussão, né? A gente acabou de citar aqui um estudo do New England Journal que mostrou que, usando algumas medicações quando necessário, perdendo peso, você melhora em grande parte as dores. Então, isso é uma grande evidência. Tudo isso, quero dizer aqui que o doutor Azine é mestre em divulgar essa temática, pois ele tem um canal. Tens o canal desde quando, Azine? Desde 2016. 2016. Eu conheci Vai o fazer Azine 10 anos agora, daqui a 2 em, anos. em 2018, e ele que me passou as dicas assim para começar aqui a comunicar melhor, né? Por isso que eu tenho uma grande estima e vejo como ele comunica bem. Então, ele sempre nos chamou a atenção aqui no seu canal como lidar com essas questões de saúde, de suplementação, de melhora do estilo de vida. Isso, na medicina regenerativa, é reunido sob um tema de preparo do solo. Ou seja, antes de botar uma semente, antes de botar qualquer tratamento especificamente, você tem que preparar aquele solo para bem receber essa semente, né? Seja uma cirurgia tão bem-vinda, muitas vezes, né? Às vezes é preciso, só que você tem que se preparar para essa cirurgia. Ou quando vai fazer algum tratamento com ácido hialurônico, proloterapia, outros ortobiológicos, sempre é muito útil, ou com onda de choque, ou com outras terapias físicas, que o seu organismo seja um bom recipiente, né? Que você seja um bom receptor dessa semente, desse estímulo que vai acontecer para o reparo tecidual, para a melhora, né, orgânica. Então, isso é muito importante que você, né, que segue aqui o Azine, siga bem o que ele fala em termos aí de estilo de vida, que, sem dúvida, vai lhe beneficiar. E a gente sabe que muita gente tem um medo muito grande de cirurgia, né? Eu já operei muito, o professor Cru opera muito, ainda faz muita cirurgia, e tem muitas pessoas que têm muito medo de cirurgia. Mas o que a gente quer? A gente quer ajudar quem tem que fazer cirurgia, quem não tem que fazer cirurgia, porque, como ele falou, mesmo que você tenha que fazer a cirurgia, tem muita coisa a fazer antes. Claro. Uma preparação para uma cirurgia. Eu atendi essa semana, a última semana que eu trabalhei em São Paulo, que eu atendo em São Paulo também, a cada 2 meses, eu atendi um paciente com uma artrose muito grave do tornozelo. E ele queria fazer realmente alguma terapia integral, assim, regenerativa, para ver se conseguia melhorar essa artrose. Mas era um caso que já estava muito grave, já artrodesando, né? A gente chama artrodesando quando está colando já um osso no outro, e não tinha muito resultado. Eu não tinha muita coisa a oferecer para ele, a não ser um bloqueio para diminuir um pouco a dor. E esse caso eu falei para ele, você pode ficar tranquilo que você é um cara que está muito bem para uma cirurgia, é um cara jovem, está com a saúde boa, e tinha algumas coisas no metabolismo dele, como a glicose, colesterol, que a gente podia melhorar antes da cirurgia, para ele poder ir mais preparado. Ele tinha perdido, por esse problema no tornozelo, já toda a massa muscular da perna. Então, a perna que estava cometida já estava com pouco músculo, com muita gordura. Eu falei, vamos tentar entrar na academia, ganhar uma massa muscular, porque quanto mais músculo você tiver, melhor vai ser a sua recuperação também depois da cirurgia. Então, a gente sabe que uma alimentação anti-inflamatória, um exercício de fortalecimento, suplementos, você cuidar do seu intestino, do seu sono, tudo isso pode te ajudar a fugir de uma cirurgia, ou mesmo que você vá passar por uma cirurgia, você chegue mais preparado com o seu organismo, mais preparado para recuperar mais rápido.
E como é que você Olha vê só, Zine, o seu paciente com essa perda muscular? O que tem mais músculo recupera melhor de uma prótese? Como é que você vê isso na sua prática? não tem a menor dúvida que os pacientes que têm a musculatura melhor têm a tendência de superar essas dificuldades, uma cirurgia, uma intervenção, de modo claramente melhor. Lembrando que o músculo, na verdade, vai ser uma grande poupança, vai ser um órgão da longevidade, e vocês sabem que vai, inclusive, auxiliar no cérebro. Existem estudos, por exemplo, na Coreia, que mostram que a força das pernas está correlacionada com a longevidade. Então, você manter a musculatura ativa, forte, fortalecida ao longo da vida, vai ser essencial para a qualidade de vida e para ter muitos anos, né? Inclusive, na população japonesa, eu até mostrei ali um estudo que existe, que você pode fazer a circunferência aqui com seus dedos e passar para ver se a panturrilha ela é muito fininha, se falta músculo ali, ou se ela é mais grossa e já tranca. É um indicador razoável, não é perfeito, pessoas muito gordas, né, vai pegar, tem outras etnias, né, que não é japonesa, também não vai mostrar, mas é só um indicador. O importante não é o teste, o importante é você saber que esse patrimônio você tem que manter ao longo da vida, e ele vai estar correlacionado com bem-estar e com longevidade. Isso aqui é fundamental, né? Ó, a Lucivalda diz o seguinte, agora para descontrair, é o seguinte: o senhor é mesmo cruel? Não, cruel é a minha esposa. Eu sou cruel, viu, Lucivalda? E a Isabel quer saber onde é que eu opero. Eu opero aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e também no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, né? Então, Bom, a Maria Amélia aqui, ó, a Maria ela só Amélia pode falou, ser ó, de já foi Lagos operada aí. a anca direita. Então, para o brasileiro que não sabe o que é anca, é como o pessoal de Portugal fala, né, de quadril direito, né? E nesse momento, ela está tendo queixa na esquerda, mas está fazendo o possível para não ser operada, e tem muita consideração aos ensinamentos do Dr. Gabriel Azini e do Dr. Cruel também. Ela mais abaixo, ela falou aqui, ó, olha que interessante da Maria Amélia Batista, ó, esse tipo de Eu vi, abordagem faz todo sentido. Olha que faz todo bacana. sentido. Faz todo E é sentido. É por isso que tudo. a gente chegou nela, né? Estuda muito esse tipo de abordagem e ensina para outros médicos também, né? E a Isabel perguntou aqui o que temos que comer. E eu vou fazer um jabá aqui do meu livro, que eu publiquei mês passado com a doutora Silvia Visoni, minha esposa, e com a É lindo nutricionista livro. Karina Marque, que é um livro de 128 receitas anti-inflamatórias, que eu ainda não mandei para o professor Cruel, que ele já me cobrou que eu tenho que mandar de presente para ele. É 128 verdade. Não, isso receitas. aí. E eu vou falar com a Priscila, que vai ver isso aí, porque é o seguinte: na outra vez que eu fiz uma live com a Zina, ele me disse o seguinte: olha, gostei tanto da nossa live que eu vou te dar um livro. E eu disse: Priscila, anota aí. Deve estar chegando, está no correio. O correio tá complicado. O correio tem que ver que tá complicado esse correio. Não dá para confiar muito. Esse vai sair, sim. Eu, inclusive, já prometi para minha mãe, que deve estar na live aqui do Oh, Azine então também. vai ter que mandar um para a mãe também. Não, eu disse, eu vou pegar aqui, vou passar para minha mãe, quando eu for a Porto Alegre, ela faz aí para nós aí, bons pratos recomendados pelo doutor Azini. Eu acho que foi uma E eu grande tenho mais uma iniciativa sua pergunta para escrever. você. Com todos esses estudos que a gente faz, artigos que publicamos, livros que publicamos já alguns juntos, e esse tempo de vivido no ensino da medicina regenerativa e no aprendizado, né? Estamos sempre aprendendo muito na medicina regenerativa. O que você vê que seria uma abordagem correta assim, para ajudar pessoas que sofrem com dores? Qual seria a sua abordagem que você faz no seu consultório? Explica, por favor. Nós, muito convencidos de que isso é um caminho necessário para toda a população, para quem está aqui e sofre das dores, como diz aqui, ó, a Marilene de Brasília, ela diz o seguinte: olha, como lidar com a artrose? A primeira coisa é pensar no tratamento do seu sono. Vocês vão ouvir coisas aqui que são básicas e ninguém faz. Quem fizer vai ser premiado na sua saúde, pode ter absoluta certeza. O bom sono, então, de noite, ele é restaurador, e nós, como organismos multicelulares, precisamos do sono
7, 8 horas no período da noite, de preferência contínuo, alcançando o sono REM, que é quando a gente tem um período de sonhos, e isso permite, nesse momento, a cicatrização dos tecidos. Então, essa primeira parte do sono. Lembrem que para ter um bom sono, você constrói o sono de dia. Durante o dia que você constrói o sono da noite. Então, pessoas que usam bebida de álcool à noite, não dá. Pessoas que se exercitam muito tarde, também não é possível, vai causar agitação. Só dando um adendo, que é muito interessante, você falou aqui do álcool à noite. Por quê? O álcool ele é sedativo. Ele dá uma moleza no corpo e muitas pessoas falam, não, mas eu preciso de um copinho de uísque, uma dose de conhaque para dormir, que me relaxa. É sim sedativo, ele é sedativo, só que ele é sedativo, só que ele piora a qualidade do sono. O seu sono fica mais superficial, você não tem uma noite regenerativa quando você utiliza o álcool para se induzir ao sono. Então, isso é uma coisa que o pensamento popular muitas vezes é o contrário, né? Que o álcool ajuda a dormir, mas na verdade ele prejudica a qualidade do sono. Né? E o álcool, ainda que seja uma prática, né, na nossa comunidade, eu moro aqui numa região que produz vinho e adoro vinho também, tomo aqui alegremente com as pessoas, né, no final de semana. O vinho, ele é, na verdade, tóxico, né? Ele é como o tabaco também. Então, você deve evitar em grande medida, né? E isso, para o sono, sem dúvida, é prejudicial, né? E você deve usar no máximo de modo recreativo, ocasional. A pessoa do dia a dia tem que remover dessa circunstância. A dieta que o doutor Azini está falando, né? Ele, inclusive, publicou um livro. Você encontra vários detalhes dessa dieta. E o link está aqui no comentário. Quem tiver dificuldade, a Terezinha falou que gostaria muito de acessar o livro. Ele é baratinho, é um livro que todo mundo pode acessar, que vai ajudar todo mundo que sofre com dores. E você pode, qualquer coisa, fala com a minha equipe, manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, que eles te mandam o link. Mas, de qualquer forma, está aqui no comentário. Tá bom, Terezinha? Muito bom. Importante a gente lembrar que a dieta que o doutor Azini fala, ele já falou várias vezes no canal dele, ele tem vários enfim, vídeos sobre isso. Isso é uma forma sintética de você ver, ou seja, está tudo botadinho no livro. Mas você consegue ver também muito das dicas dele, como evoluir na sua alimentação, e isso é muito bacana, está tudo ali no canal do Azini. Nós também, no canal da Artrose, temos aí playlists, né, sobre nutrição, que vocês vão aprender muita coisa. Eu atendi uma paciente hoje, Cru, desculpa a interrupção, que ela falou o seguinte, ela tem dores crônicas, muitas dores crônicas por artrose na coluna lombar. E o que ela falou? Ela falou, o que fez a grande virada na diminuição das minhas dores, para eu dormir melhor, foi a alimentação. Eu falei, mas o que você tirou da alimentação? E ela se tornou minha paciente hoje. Ela falou, foi quando eu tirei todo tipo de farinha. Todo tipo de farinha. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, que muitas vezes existe uma percepção falsa de que é a farinha de trigo que faz mal porque tem o glúten. Então, muita gente fala, não, farinha de trigo já tirei. Eu uso farinha de polvilho, rosca de polvilho, eu uso farinha de mandioca na tapioca, eu uso farinha de arroz, macarrão de farinha de arroz, mas, na verdade, todas as farinhas aumentam o perfil inflamatório. Não sou eu que estou falando, os estudos mostram isso. Quando você consome grãos refinados, qualquer tipo de grão ou raiz refinada, você tem um desequilíbrio metabólico no seu intestino que vai gerar mais inflamação no seu corpo. Isso vai causar artrose? Claro que não. Não é a causa única da artrose. A artrose tem várias causas. Mas você tendo já um desgaste na sua articulação, você pode ter mais dor se você está tendo uma alimentação errada. Agora, não sei se você combinou com a Isabel Caldeira, porque ela falou, à medida que você estava falando, ela disse o seguinte, ó, mudei minha alimentação para low carb e melhorei as dores do corpo. Está onde? Está no StreamYard? 70%. Não, a Isabel Caldeira. Aqui. Tá, botei aqui na tela. Viu, Ale?
Acho que você Aí, ó. combinou com ela ali, hein, Azine? Isso aí. Aí, ó, que beleza, ó. Ô, Isabel, obrigado pela combinação, não esqueceu, hein? Que bom. É, é isso aí. Então, vale muito lembrar. Eu vou puxar aqui um comentário, puxa ali para cima, não sei se eu consigo Olha também, um ó. outro aqui, ó. Fátima Albino, mas a farinha de banana verde me sinto muito bem. A banana verde, ela tem uma coisa muito interessante. Ela tem um amido que não é absorvido pelo nosso corpo, que a ciência chama de amido resistente. Então, apesar de ser um amido, o amido é açúcar, amido é um dos nomes do açúcar, né? É um açúcar que a gente não absorve. Ué, mas para que eu vou comer então a banana verde se eu não consigo absorver esse açúcar? Porque a sua bactéria intestinal boa, aquela bactéria que quer o seu bem, ela vai se nutrir desse amido resistente para multiplicar a quantidade de bactérias boas. Isso só vai te fazer bem. Quem que é a que você quer que eu puxe? Ó, Isabel Oliveira. Isabel Ah, Oliveira. Essa ó, aqui? eu achei muito bacana. Ó, outra coisa que é importante, mas aí já quando vai no consultório, é essa parte hormonal, viu, Isabel? Então, esse perfil hormonal, até perguntaram da minha esposa ali, que eu brinquei. Para o Instagram, quem não está vendo no Instagram, ela falou assim: mulheres na menopausa dormem mal. Mas não foi por isso que o Dr. Cruel quis responder ela. Ele quis responder ela por causa dessa outro comentário aqui que ela falou: Dr. Cruel é muito simpático. Porque Muito, daí que ele resolveu responder essa pergunta. muito gentil, inclusive eu convido a todos que estão aqui na live a curtirem e seguirem também lá no canal da Artrose, no YouTube, ou o meu perfil aí no Instagram. Mas mais do que isso, assim, é, tem certas coisas que a gente consegue comunicar aqui que vai ser um benefício geral para todos. E como disse ali a nossa amiga Isabel, 70% é isso, né? 30% são outras coisas. Que outras coisas? O manejo das questões hormonais, seja da tireoide, seja dos hormônios sexuais femininos ou masculinos. Claro que suplementar isso é um trabalho especializado do médico, pois há condições que pode acontecer a suplementação. Doutora Luciana Miele, minha esposa, é ginecologista e indica, às vezes, fitoterápicos. Há casos que não pode receber hormônio, há casos que pode receber hormônio. Então, isso sempre de um modo muito personalizado. Então, tem que estudar a tireoide, a paratireoide, os hormônios sexuais femininos, os hormônios sexuais masculinos. Então, todo esse perfil de análise também tem que ser feito junto dos exames, né? Essa parte do metabolismo. E acho que é importante também falar na parte de alimentação da parte do intestino, né, Azine? Acho que isso aí é uma coisa que vem à lembrança também que muitos casos estão associados à inflamação crônica de baixo grau, né? Eu acho que isso é uma coisa importante citar, né? Com certeza. O intestino está ligado a tudo, né? Porque a gente não dava tanta atenção para o intestino quando a gente se formou em medicina, né? Não se falava nada de intestino, falava só que era absorção dos alimentos. Mas a gente sabe hoje em dia que o intestino é muito importante para diversas coisas, inclusive metabolismo de algumas vitaminas. Então, transformar as vitaminas B não ativas, nas formas não ativas, em formas ativas, adenosilcobalamina, metilcobalamina, transformar a vitamina K1 em vitamina K2, que é uma vitamina totalmente diferente, produzir substâncias anti-inflamatórias, como os ácidos graxos de cadeia curta, são produzidas pelas bactérias, proteger contra a infecção. Então, o intestino tem muita função no nosso organismo e alguns dos pilares que eu utilizo sempre com meus pacientes para melhorar as dores no protocolo regenerativo, um dos pilares é a blindagem intestinal. O que eu chamo de blindagem intestinal? Você tem um intestino saudável. E eu falo blindagem porque o intestino não saudável ele está hiperpermeável, ou seja, ele está com furinhos, né, com distância entre as células que deixa passar substâncias mal digeridas. E esse intestino hiperpermeável, né, permeável em excesso, ele deixa passar pedaços de bactérias que aumentam sempre a inflamação no nosso intestino, no nosso corpo como um todo. Então, o intestino pode ser uma fonte de inflamação, se está mal cuidado, ou pode ser uma fonte de cura,
se ele está bem cuidado, porque as bactérias também produzem substâncias anti-inflamatórias. Muito bom. Olha só, a Wanda diz que as dicas são ótimas. A Rosângela agradece, o doutor Gabriel, diz que as dores melhoraram muito. E E no eu queria Instagram ler... tem aqui uma questão da Paty Luxemburg, que fala: olá, mestres, como suplementos para artrose, a fisetina é bom? Um abraço de Luxemburgo. Então, Olha, de Luxemburgo, hein? Tu tem Paty seguidora está até em Luxemburgo, assistindo Aziz. a gente aqui de Luxemburgo, não sei se é minha seguidora ou se é sua seguidora também, Não, é sua seguidora. ou se é nossa, né, que muitos são incomuns dos dois, Então, né, porque a gente fala de temas muito parecidos, e ela perguntou se é fisetina. Eu fico muito feliz, porque a fisetina é um suplemento que eu venho falando há muito tempo, né, que é um suplemento da classe dos senolíticos. E eu queria saber se você que está assistindo aqui, você sabe o que é um suplemento senolítico. Você já ouviu falar em suplemento anti-inflamatório, suplemento para hipertrofia muscular, mas a pergunta é: você já ouviu falar em suplemento senolítico? Você sabe o que é isso? Então, eu queria que o professor Cru falasse o que é célula senescente, para começar a gente é explicar isso. isso. E são essas células que, naquele organismo que já está inflamado há muito tempo, elas perdem o direcionamento, em que não bem cumpre a sua função, deixaram já de amadurecer, mas elas são como zumbis, em que elas não cumprem o seu ciclo, chegando até enfim, a se terminarem, a morrerem propriamente, né? Aquela fase terminal. Elas ficam ali naquela situação de atrapalhar o organismo. Então, esses senolíticos têm a capacidade potencial de limpar essas células, né? De removê-las, permitindo a função tecidual mais clara. Então, existe grande promessa. A Dalva disse que nunca ouviu. Não sei, E pois aqui no agora está Instagram, a ouvindo. Rosângela falou que não, Isabel, não, ninguém conhecia. Então isso é muito, muito interessante, né? E não é só a fisetina, né, Paty? Então, além da fisetina, que uma substância que a gente tem, por exemplo, no morango, no pepino, tem algumas outras frutas que têm a fisetina, mas em quantidade muito pequena. E quando a gente toma ela em uma quantidade maior, ela tem um grande efeito de sinalizar essas células zumbis para destruir essas células e, com isso, diminui muito a inflamação. Eu uso fisetina, é um dos poucos suplementos que eu utilizo todos os dias. Um deles é a fisetina, que é dessa classe que você que está na live aqui já conheceu, que é de senolíticos, de matar células zumbis, células senescentes. Então você já está sabendo mais do que a maioria das pessoas aqui por participar dessa live. E já leva isso como uma oportunidade. Eu só quero dizer uma coisa aqui que eu acho bem importante. Gislaine Aparecida, ela fez um comentário aqui que eu acho que é interessante. Estou com muita dor no lado direito das costas. Isso é dor de artrose de coluna ou lombar? Também. Gislaine, nós estamos aqui fazendo uma exposição pública de conhecimento. Eu não consigo te ver no teu caso específico. Não saberia dizer, pois dor lombar lateralizada, às vezes com sintomas urinários, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pielonefrite, pode ser um cálculo urinário, pode não ter a ver, né, com as articulações da coluna. Então, fica a dica de reflexão a todos de que os casos mais importantes, crônicos, graves, sejam avaliados por um médico. Acho que isso é importante. E daí, sim, recebendo o diagnóstico de artrose, você já sabe o que fazer, seguindo aqui o canal do Aziz. E muito importante, toda dor, mesmo que seja numa articulação, pode ser de outro local. Eu tenho certeza que você que está aqui já ouviu falar que a pessoa teve dor no ombro ou no braço e era um infarto do coração. Todo mundo já ouviu falar isso. Estava com a dor no ombro. Tem gente que tem dor no dente e é um infarto. Então, a dor ela é muito traiçoeira muitas vezes, porque ela dói num lugar e o problema está em outro lugar. E eu tenho um caso para contar de uma grande amiga minha, que trabalhava num plantão comigo. Ela era gesseira, fazia gesso, né, para pacientes com fraturas. E ela tinha uma dor crônica na lombar,
que ela se autotratava com anti-inflamatórios, né? Porque a gente recebia muita amostra grátis de anti-inflamatório no hospital, então ela ia pegando e ia tomando aquilo todo dia, e na verdade a dor lombar dela era de um cálculo coraliforme no rim. Cálculo coraliforme, para quem lembra do nome coral, coral é aquela estrutura que tem no mar, né? Aquele coral, e ele forma um cálculo tão grande que parece um coral, que ele tem chifres assim, e aquele cálculo pode acabar com o rim da pessoa. Então a pessoa pode perder o rim por causa de um cálculo. Então toda dor precisa de um médico, precisa de um exame, e é por isso que a gente está aqui, para você saber o momento certo de procurar um médico. E qual o momento certo de procurar um médico? Sempre que tem dor. A dor é um alarme que alguma coisa não está bom no seu organismo. Tá certo? Agora, se você já tem... Fala. Deixa eu saber uma coisinha de você. Você está na Inglaterra ou está em São Paulo? Eu estou na Inglaterra hoje. Muito bacana. Me conta quando é que inaugura a tua clínica em São Paulo. Se você vai me convidar para a inauguração. Primeiro que eu queria saber isso aí. Era para ter sido a inauguração, mas infelizmente, quando eu fui ver para a inauguração, eu vi o olho do dono é mais chato, né? Daí eu vi uns cantinhos de gesso que não estavam bem feitos, uma pintura que precisava refazer, uma coisa ou outra que não estava batendo com o que estava no projeto. Então, acabou que a gente teve que postergar um pouquinho a inauguração, mas ela deve estar essa semana, já está pronta a clínica. Mas vamos ver se a gente faz algum evento quando eu voltar para o Brasil, só no final do ano mesmo. Mas já está, essa semana deve estar pronta a clínica. Porque a Irene Silva disse o seguinte: doutor Gabriel, já estava com saudades. Olha ali que bacana. Eu também com saudade de você, Irene. Também estava com saudade. Olha, muito bacana esse carinho que a gente recebe. E muito. Eu recebi hoje uma paciente muito querida, hoje, aqui da Inglaterra, que já tem uma idade mais avançada. E ela tem uma artrose muito grave, não vou falar o nome, ela tem uma artrose muito grave nos dois joelhos, né? Já com o joelho, aquele joelho bem tortinho, já que a gente chama de genovalgo, né? Que não é um valgo de nascença, é um valgo que foi adquirido pela artrose. E ela está tão feliz com o tratamento regenerativo que eu estou fazendo nela aqui, que ela fez agora que o inverno está entrando, aqui está chegando o inverno, já está muito frio aqui na Inglaterra. Ela fez uma meinha de tricô para mim, azul, e para minha esposa, rosinha, para ficar com o pé bem quentinho. Então, já tem até uma meia de tricô feita pela minha paciente para dormir com o pé quente hoje. Muito bom, tenho certeza que vai. Mas o que eu quero dizer é que esse resultado que a gente alcançou com essa paciente se deve não só ao tratamento que o médico faz, mas eu acredito que 70%, 80% pela dedicação dela em cuidar da alimentação, cuidar do sono, em retornar para uma atividade física, que isso faz toda a diferença. Quando a gente faz um tratamento no paciente, por melhor que seja, se o paciente não estiver dedicado com a sua melhora, dificilmente a gente vai ter um resultado incrível. Então precisa estar bem conectado, e por isso que eu gosto tanto de atender os meus seguidores, porque eles já estão conectados com essa mensagem e eles já chegam no meu consultório sabendo da responsabilidade que eles vão ter e que eu vou deixar na mão deles também, para um tratamento. É verdade. Inclusive, havia uma diz ali, uma pena que mora tão distante da nova clínica do Dr. Gabriel. Mas pode consultar online também, né? Também, atendemos muito online, né? Deixa eu te falar. Então, assim, a gente falou dos hormônios, a gente falou dos exames, da necessidade de consultar o médico para, né, ter um parecer e tudo mais. E essa parte da reabilitação também é fundamental, né, que tu acabaste de citar, da atividade física rotineira, né, para o paciente assim, que tem artrose no joelho ou na lombar. O que tu costuma indicar de atividade física para quem te procura, Azine? Ótimo. Quem foi que agora perdi? Qual o nome a Ana falou? Qual o nome do suplemento que a gente estava falando? É a fisetina. Tá bom, Ana? Fisetina. Antes de tomar qualquer suplemento, a gente não está indicando suplemento para ninguém, tá bom, Ana? A gente está falando de suplementos que a ciência mostra benefício, mas como os medicamentos, os suplementos também têm efeitos colaterais. Então, fale com o seu médico, principalmente se você já toma medicamento para tireoide, para pressão, fale com o seu médico antes de tomar qualquer suplemento. E respondendo a pergunta do Dr. Cruel, eu passo muito exercício e um que eu gosto muito é a musculação. A musculação a gente pode fazer em todos os níveis. Uma pessoa com artrose grave, uma artrose leve, moderada, todos os níveis podem fazer
algum grau de musculação e de acordo com a força muscular. Então, a pessoa que não tem força para levantar um peso pode utilizar um elástico bem levinho para começar alguns movimentos, né? Então, tudo, eu acho que se a gente faz a musculação, a gente, além de fortalecer o músculo, que funciona como um protetor do nosso esqueleto, um protetor das nossas articulações, o músculo também libera substâncias anti-inflamatórias no nosso corpo que fazem bem não só à articulação, mas também ao nosso cérebro e ao nosso metabolismo como um todo. Então, a musculação é um exercício que eu recomendo muito, né? Claro que tem outros também. Muito bom. Cláudia Mazzoni, olha onde é que andava a Cláudia Mazzoni, só consegui chegar agora. Depois vou assistir a live no início, não quero perder nada. Até no canal da Artrose a Cláudia Mazzoni vai. É uma alegria te ver aqui, Cláudia, e convido a todos, né, que puderem também ir no canal da Artrose no YouTube e se inscrever lá, que nós já estamos, enfim, evoluindo, né, a passos largos. Eu gostaria de saber... Vai lá. A Vilma perguntou que link, site ou contato para consulta online. Eu acho que você mandar diretamente no Instagram, tem sempre alguém para responder você, tá bom, Vilma? Mesma coisa do Dr. Cruz, se você quiser saber o contato dele no Instagram, tem sempre alguém que vai dar uma olhada nisso. Pode responder. E eu vou deixar também o telefone aqui da minha equipe, caso você queira falar diretamente com a Antônia, que é a minha secretária no momento. Pode falar, Cruz. Bom, me conta se você gosta, na Inglaterra, de usar ácido hialurônico para ajudar a tratar dores articulares, artrose, joelho, quadril. Como é que é a tua experiência com ácido hialurônico? Tu acha útil? Como é que é? Muito, muito útil. Eu uso muito o ácido hialurônico, mas eu vou ser sincero para você. Quando me formei, eu usava muito ácido hialurônico sozinho, né? Individualizado para infiltrar joelho, quadril. E hoje em dia eu tenho usado ele muito como um dos componentes do tratamento regenerativo, né? Das terapias regenerativas. Aqui na Inglaterra, que a medicina regenerativa está um pouquinho mais avançada que o Brasil, em questões de liberações perante os órgãos que controlam a prática médica, que é o General Medical Council, no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Aqui eu utilizo muito um tratamento que é o plasma rico em plaquetas, na Inglaterra, e eu mixo esse plasma rico em plaquetas com o ácido hialurônico. E o aspirado de medula óssea, que é da onde a gente tira muitas vezes as famosas células-tronco, também eu gosto de mixar com ácido hialurônico aqui na Inglaterra para tratar os meus pacientes com dores. Muito bacana. Lembrando também que, a depender da patologia, ou seja, da doença, do problema, também tem onda de choque, pode ajudar, laser de alta intensidade, que pode ajudar, tem vários bloqueios para dor que ajudam muito, né? Guiados por ecografia, junto à cápsula, junto aos nervos, isso pode ajudar demais, né? E a Ana Cláudia no YouTube quer saber se é canal da Artrose? Sim, é canal da Artrose. Você digita ali e vai me encontrar, Ana, e mais do que me encontrar, vai encontrar várias lives que eu fiz com o Dr. Gabriel Azini. Você vai ver quantas. E você vai ver que quanto mais você aprende, mais você vai receber do YouTube meus vídeos do professor André Cruz, para você aprender ainda mais como cuidar da sua saúde. Porque não teria sentido para a gente parar o nosso tempo, que poderia estar no consultório, o Dr. Cruz, que está no Brasil, eu podia estar me encaminhando para a cama, para ler um livro, para acalmar. Não teria sentido a gente fazer uma live aqui se não fosse para ter benefício de outras pessoas e se não fosse para a gente receber o feedback de vocês. Então, é muito importante para mim, muito importante para o Cruel. Não é importante, eu quero ser seu paciente. O mais importante para a gente é se você aprendeu alguma coisa e se isso deu resultado na sua vida. Então, se você falar, comecei a seguir o Dr. Cruz, o Dr. Gabriel, mudei a minha dieta, minha dor melhorou 40%, 50%, 70%, você vai deixar 2 médicos muito felizes aqui. Então, muito é isso que a gente quer ouvir de você. É verdade. Inclusive, a Cláudia já disse ali, ó. Ana Cláudia, obrigado, farei a inscrição. Ali, Ana. Fisetina, Fisetina.
fisetina. Muito bom. Maravilha. Então, ó, não quero me prolongar muito, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse pedido e vamos dar uma sequência para mais lives, que eu acho que foi muito interativa, tiramos muita dúvida aqui, interagimos com pessoas que querem realmente tomar o controle da saúde e se verem livres de dores para ter uma melhor qualidade de vida. Então, muito obrigado a todos presentes. Obrigado, professor Cruel. Pode fazer uma consideração final para a gente. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui no canal do professor Gabriel Azzini. É uma alegria vê-los todos aqui. Espero vocês no canal da Artrose, mas sempre aqui com o doutor Azzini. É uma alegria, uma honra trocar conhecimento com ele e com vocês aqui compartilhando. Muito obrigado pelo convite, hein, Azzini? Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima.